Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e estou aqui para mais uma aula de filosofia, mais uma retomada dos conteúdos do segundo trimestre. Nesse segundo trimestre estamos vendo ética e hoje nós vamos retomar pela segunda vez os conteúdos desse trimestre. Então, já pega seu caderno, sua caneta, seu lápis, faça suas anotações, anote suas dúvidas, que durante essa aula nós vamos aí refletir um pouco mais sobre aquilo que vimos até agora, ok? Então, caro estudante, nessa aula nós vamos aprofundar os conteúdos, que já vimos na última revisão. E também vamos retomar, de fato, tudo aquilo que ainda possa ter ficado ainda com dúvida, vamos mostrar outros conceitos do que nós mostramos na última aula. E lembre-se, você tem aí o seu professor à disposição, seu professor de filosofia, que você pode entrar no Classroom, mandar uma mensagem para ele, um e-mail, para que ele resolva ou que solucione as suas questões que ainda residirem depois, que ainda restarem depois dessa aula, ok? Então vamos refletir um pouco mais sobre ética nessa aula. Na última aula, então, nós vimos a primeira parte dessa retomada de conteúdos. Lembre-se, após essa aula, entra lá no Classroom e garante a sua presença, fazendo os exercícios que estiverem lá. Com certeza, você garantindo a sua presença e fazendo aqueles exercícios, todo esse conteúdo vai casar muito bem aí com o seu crescimento intelectual e principalmente com as questões de ética que refletem sobre o certo, sobre o errado, sobre a liberdade, enfim, sobre todos esses temas que já vimos e que hoje também vamos retomar aqui. Na aula de hoje, então, vamos começar pela ética cristã. A ética cristã, então, ela é pautada pela ideia do transcendente. Tá, mas, professor Robson, o que é o transcendente, né? Dá uma explicação sobre isso. Essa é a minha parte aqui hoje. Então, o transcendente é justamente aquilo que vai para além do plano físico. O físico é justamente, por exemplo, eu tenho um objeto aqui na minha mão e você pega nele, você toca, sente o cheiro dele, pode sentir o gosto, mas não vou fazer isso agora. Mas percebendo quais são essas questões que vão para além? É tudo aquilo que comumente a gente chama de espírito, que a gente chama de alma, que a gente chama de céu, de Deus. Tudo que se refere a algo para além do nosso mundo, nós estamos falando do transcendente. Não necessariamente precisa ser só sobre o aspecto religioso, mas ainda mais na ética cristã da Idade Média, isso tem muito a ver com a divindade, tem muito a ver com o cristianismo. Então, por isso que aqui no nosso slide vem a seguinte informação. A ética cristã tem como fim um objetivo transcendente. O mundo sensível é apenas um meio. Ou seja, esse mundo no qual você vive, que agora você pode parar aí e olhar para as paredes, olhar para o seu ambiente, para a sua mesa. Esse ambiente é o mundo físico. E para esse modelo de ética, tudo que vai ser importante vai além disso, ou seja, tudo que você está vivendo agora, nessa vida, é para te preparar para a vida eterna ou coisa do gênero. Ou seja, é um meio para. Por isso que é tão importante cuidar da virtude, cuidar daquilo que de fato seria bom. E por isso escrito aqui, o bem, a verdade, a virtude, e tudo isso nos encaminha para a felicidade, que estaria ali próximo à ideia de Deus. Ou seja, o ser humano só conseguiria ser feliz, de fato, a partir do momento que ele entendesse a realidade divina dentro da sua própria materialidade, ou seja, do seu corpo e das coisas que estão à sua volta. Um filósofo muito importante nesse momento é Agostinho. Como nós já vimos na última retomada, Agostinho é um pensador que, no seu pioneirismo em associar as questões cristãs com a filosofia, que nesse momento vinha muito do horizonte lá dos gregos antigos, ele faz essa associação, mas ele faz isso a partir de um outro filósofo, o Platão. E por isso a filosofia dele é chamada de neoplatônica, neoplatonismo. E nessa filosofia há uma associação direta entre conceitos que o Platão descreveu e o que Agostinho vai descrever nesse momento.
Um dos mais importantes é a ideia de que o corpo é a prisão da alma. Platão já falava disso, ou seja, o material, a matéria, ela é imperfeita, ela não tem a mesma condição da alma. E aqui, na filosofia do Agostinho, nós vamos para a noção de espírito, ou seja, algo divino, algo que veio do céu e que, residindo num corpo material, seria mais importante do que esse corpo material. Por isso, a supremacia do espírito sobre o corpo. É aí que Agostinho se aproxima dos valores do Platão. Ou seja, daquilo que o Platão refletiu, ele associa agora a noção cristã de ética. E também vemos o seguinte: os desejos e as paixões nos afastam da verdade ideal. Quando Platão diz isso, ele está querendo dizer que aquela sua vontade, por exemplo, de comer, de jogar bola ou de fazer qualquer outra coisa, se você exageradamente vai a isso e esquece de cuidar, por exemplo, da sua intelectualidade, você vai estar dando privilégio ao corpo. E justamente não é isso que seria o caminho para a ética. O mais importante seria valorizar as questões da alma. E por isso que o Agostinho fala do pecado. O pecado é justamente o que nos leva a essa materialidade. E tudo que corrompe a matéria, tudo aquilo que tenta corromper o espírito, seria justamente oriundo da matéria, oriundo do plano físico, onde nós temos as nossas necessidades. Por exemplo, você precisa comer para sobreviver, precisa beber água. E, de certa forma, isso deveria ser cuidado, muito bem cuidado e controlado para que não houvesse corrupção, ou seja, para que você não incorresse no pecado conforme as regras cristãs. Então, o que o Agostinho está fazendo aqui é a associação entre os valores que o Platão construiu na sua ética e aquilo que ele próprio está ali consolidando com o cristianismo. Um outro filósofo tão importante quanto o Agostinho é o Tomás de Aquino. E aqui nós estamos na fase da escolástica, ou seja, num período da Idade Média em que se tornou muito importante a fundamentação através de estudos mais profundos e principalmente nós já temos ali a construção de universidades e várias outras correntes de pensamento que vão influenciar diretamente o pensamento dele. E um dos caras mais importantes nesse período para influência em cima do Tomás de Aquino é o Aristóteles. E por isso nós temos um aristotelismo muito forte na teoria do Tomás de Aquino, que é chamada de tomista. Uma das coisas importantes é a adequação da filosofia aristotélica aos dogmas cristãos. Ou seja, pega-se aquilo que o Aristóteles construiu na sua ética, né, lá, por exemplo, no Ética Nicômaco, e associa-se isso ao cristianismo. Então é muito importante, estudante, você perceber essas associações que são feitas agora no período, né, da ética medieval, porque é muito influenciada pela ética grega, mas sempre adaptando aos valores cristãos. Por isso que a virtude é o melhoramento moral, ou seja, eu pratico algo que me leva a uma elevação do bem e do mal. E isso tem uma prática, tem todo um percurso a ser feito. Uma outra questão importante é o protestantismo. Quando algumas pessoas, como Lutero, Calvino, reivindicam determinadas situações que o catolicismo naquele momento acreditava estar certo e eles viam como errado, equivocado em relação ao cristianismo. Lembrando, o protestantismo não é uma aversão ao cristianismo, é uma nova forma de cristianismo. Então, o Lutero, por exemplo, ele combate as indulgências, faz tradução da Bíblia, né, para a língua vernácula, né, a língua local, né, e nesse caso para o alemão. Ou seja, o que ele está combatendo ali? As indulgências era justamente aquele dinheirinho pago para você conseguir uma bênção, um lugar no céu, e aquilo ali é combatido pelo Lutero naquele momento. E também a grande questão ali de você traduzir e ampliar o conhecimento da Bíblia, da Sagrada Escritura, que aí a gente pode ver aqui, por exemplo, no Calvino, como a valorização do trabalho. E outra questão importante é a providência divina, ou seja, Deus provê o sustento aos seus servos, enfim, aos seus seguidores.
Então, todo esse movimento nos mostra como houve, né, uma passagem ali do cristianismo e essa influência direta sobre a filosofia e como nós estamos falando dos aspectos éticos, como isso influencia diretamente a noção de certo e errado. Então, estudante, chegamos aqui então a uma pergunta para que você reflita agora nesse momento sobre essas questões. Então você vai parar um minutinho aí, pegar o seu caderno, anotar essa pergunta e tentar fazer uma resposta. Lembrando, a resposta que você der aqui, né, ela vai estar correta conforme alguns conceitos que a gente viu e que eu vou colocar ali depois na resposta uma noção. Se você olhar ali a resposta e ver que ela está parecida, beleza. Então fique tranquilo se você não escrever exatamente quais as palavras que eu usar aqui no slide. Mas vamos à pergunta e aí depois a gente verifica essa questão. Como a ética no período medieval foi influenciada pelo cristianismo? Então você vai ter aí alguns minutinhos para responder essa pergunta. Voltando aqui, estudante, vamos diretamente para a resposta. Lembrando, a resposta que você colocou no seu caderno, é só verificar se ela tem a essência dessa resposta, que ela vai estar correta. Então não se preocupe se não tiver tudo igualzinho ao que eu escrevi. No período medieval, o cristianismo se tornou a principal fonte para o desenvolvimento de teorias filosóficas, como nós vimos ali no Agostinho, no Tomás de Aquino. Então, o cristianismo se tornou a grande base para a reflexão ética desse momento. O humanismo é a sequência das próximas aulas que nós vimos, né? Então, o humanismo já vai entrar num outro momento, em que o ser humano passa a ser prioritário, né? Como nós vimos na última retomada, nós temos o antropocentrismo muito forte aqui. Então, por isso, a valorização do conhecimento humano, a importância de estudos empíricos, de reflexões para além da metafísica, que é justamente aquele pensamento ali voltado ao transcendente, e a retomada do racionalismo ético, ou seja, deixamos de lado a fé para ficar estritamente com o racionalismo. Um filósofo muito importante nesse momento é o David Hume. Vai colocar para nós as impressões e as ideias que são justamente a noção da ética dele, que vai muito mais para o empirismo. Então, por isso que as impressões são os dados oferecidos pelo sentido. Então, isso nós vimos lá na teoria do conhecimento, em que as impressões é justamente aquilo que os seus sentidos captam da natureza, captam do mundo. E as ideias são as representações que são feitas pela sua mente. Então, isso vai influenciar diretamente o comportamento ético do ser humano, que passa muito pelas paixões, como nós vimos na última retomada. Nós vimos também, durante esse trimestre, o Immanuel Kant, que fala muito sobre o dever. Por isso, essa citação. Age segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Ou seja, através do Immanuel Kant agora, nós temos a noção de que a ação ética, ela tem que ter validade não só para um ser humano, mas ela tem que ter validade de uma forma global. Então, se eu quero chegar a um valor ético, que agora já não tem mais aquela referência, né, do transcendente, eu preciso então entender aonde que ela vai ser de fato ética. É pensando universalmente. Outro filósofo importante é o Hegel. A moral como um produto histórico, ou seja, ao longo do tempo a gente foi construindo valores morais, o certo e o errado. Por isso que a realidade que nós estamos vivendo, ela é fruto do espírito humano, de todo o desenvolvimento que nós, seres humanos, ao longo da história, fomos construindo. E por isso a liberdade, que é um dos conceitos chaves da ética, ela é concreta, ela se volta à nossa realidade. Também vimos o Arthur Schopenhauer, que fala sobre a vontade de representação. Por isso nós vemos aqui, fenômeno, ser para nós. Ou seja, o fenômeno é aquilo que aparece ao ser humano, aquilo que se manifesta aos sentidos do ser humano. Uma outra questão importante, a vontade. Nós temos um querer muito constante, que ele chama de eterno querer. A vontade é um gigante cego que carrega um aleijado que enxerga. Olha que coisa, né, diferente que ele está colocando, né? A vontade é um gigante
cego que carrega um aleijado. Ou seja, a vontade, ela não sabe muito bem para ir, mas tem algo externo a ela que guia ela como quem enxerga, mas que não consegue caminhar pelas próprias pernas, ou seja, não consegue conduzir a vontade. Então a vontade, ela anda, ela se vai. E aí o ser humano acaba vivendo sobre essa influência da vontade. Por isso que a condição humana é muito governada por dor e tédio. Ou seja, ou eu não tenho aquilo que eu desejo, ou eu sinto, né, uma dor muito inerente às coisas que me faltam ou até mesmo que acontecem comigo. E aí justamente a ética viria para ser justamente uma salvaguarda disso, um melhoramento dessa condição humana. E também vimos o Nietzsche, também fala sobre a construção dos valores, né, nos mostra como os valores devem ser conduzidos e por isso a criação de verdades inquestionáveis e transcendentais se afasta da vida. Ele olha para a história da humanidade, ele faz aquilo que é chamado de genealogia, ou seja, vai buscar a origem, né, dos nossos valores morais, daquilo que a gente considera certo e errado, e aí ele vai construindo uma nova noção e mostra que isso que aconteceu, que a gente viu, por exemplo, lá na ética cristã, do transcendentalismo ético, isso fez com que o ser humano se afastasse dele próprio e por isso nós precisamos superar essa noção de homem, superar essa noção de ser humano. Então por isso que nós precisamos ir além e é isso que propõe a ética do Nietzsche. Estudante, falei bastante, né? Então agora você para um pouquinho aí, pega teu caderno de novo, né? Eu sei que você está com ele na mão, então observa agora uma outra pergunta justamente para a gente aprofundar e realmente decantar, igual quando você coloca algo na água, assim, tipo uma terra, um açúcar, que ele vai lá pro fundo. Então vamos decantar o que aprendemos até agora e o que revimos na verdade, né? Com a perspectiva humanista da modernidade, o ser humano passa a ser o principal objeto das pesquisas. Explique essa afirmativa. Então você tem aí alguns minutinhos para responder essa questão. Voltando aqui, estudante. E aí, o que você respondeu? Vamos verificar então a sua resposta? Lembrando, o que eu coloquei aqui é um norteador, ou seja, é só uma fórmula, para que você veja o que está de essencial aqui e ver se tem aí algo parecido. Então, se tiver parecido, se tiver igual, beleza, está correto. O antropocentrismo leva os pesquisadores a centrarem seus esforços no ser humano e na sua relação com o mundo. Ou seja, nesse modelo ético do humanismo, agora nós vimos que o ser humano passa a ser o principal ponto de reflexão, não só o transcendente. Chegamos então à ética existencialista, onde a gente vai refletir sobre o ser humano, sobre a liberdade, sobre a vida. Principalmente, nós vamos verificar que esse horizonte existencialista constata várias questões ali do início do século XX, do final do século XIX, em que muitas incertezas começaram a permear a vida humana. E por isso é necessário pensar que tipo de vida é essa vida humana? E obviamente, vamos à existência do ser humano. Ele existe? Ele não existe? Será que de fato nós estamos aqui? Então começa a ser questionado isso sobre o horizonte ético. Por isso que Copérnico, com a noção de que a Terra ela é, né, um globo e que não é o centro do universo. Darwin com a teoria da evolução. Freud com a ideia do inconsciente. Tudo isso mostrou que a vida era muito diferente do que se acreditava até então. E isso foi sendo construído durante alguns séculos ali. Mas chegamos ao século XX e como fica isso? Qual resposta nós devemos dar à forma de viver do ser humano? Por isso, a ética existencialista vai se dedicar em especial a essa perspectiva humana. Então, a questão do ser passa a ser fundamental, ou seja, quem nós somos, o que é. Será que algo existe? Essas perguntas passam a ser as predominantes para nortear o caminho do existencialista. E aí, outras perguntas surgem, como por exemplo, quais as implicações e desdobramentos da existência? Condenados à liberdade, como nós vimos com Sartre? Então, nós temos liberdade ou não temos? A liberdade é de fato liberdade ou é um condicionamento? E todas essas questões vão permear e nortear a reflexão
dos filósofos existencialistas, que vão buscar na ética uma forma nova para o ser humano ser entendido e, consequentemente, construir novos valores éticos. Então vem mais uma pergunta aqui. A partir desse questionamento, como a ética existencialista entende a problemática do ser? Então, estudante, você vai ter aí mais alguns minutos ali para refletir sobre isso que eu falei nos slides anteriores. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos aqui, estudante. Vamos ver uma possível resposta para essa pergunta. Na ética existencialista, o ser necessita ser investigado, pois é nesse percurso que se pode construir valores que correspondam à forma de vida mais humana. E é essa justamente a grande questão para os existencialistas, né? Como entender o ser humano e tornar a vida de fato humana. Chegamos então, né, nas últimas aulas do trimestre, e uma delas foi sobre a ética Ubuntu, um pensamento africano, né? Então, uma das questões importantes que nós vimos, né, na última retomada, por exemplo, é o sou porque somos, né, a ideia da coletividade na ética. E isso gera uma força vital quando a ação é afirmativa. Da mesma forma que ela é enfraquecida, essa força vital, quando a ação é negativa. E para a gente saber se ela é negativa ou positiva, a gente precisa saber se o que está por trás dessa ação tem a ver com o coletivo, tem a ver com aquele agrupamento. E aí eu trago de novo o Moghob Ramuz falando sobre essa relação indissociável entre o pensar e o agir, que é justamente ali onde a gente entende, né, um meandro, né, o interior dessa relação da ética Ubuntu. Então, o ciclo que nós vimos, né, da ética Ubuntu fala muito sobre quem doa e quem recebe. Os dois saem fortalecidos, ou seja, tanto quem faz a ação boa quanto quem recebe essa ação boa, não só quem recebeu essa ação fica bem, mas também quem fez a ação. E por fim vimos a bioética, né? Novos rumos, né? Chegamos então aqui a segunda metade do século XX, início do século XXI, e nós vimos que a bioética é fundamentada na ética aplicada. Muito disso surgiu por conta da possibilidade do controle da vida e os novos problemas que surgiram a partir dos desafios que vivemos no século XX, a partir das grandes guerras, a partir da evolução da ciência, e tudo isso fez com que devesse repensar de forma bem objetiva o contexto da vida humana. Então nós vimos o Han Jonas falando sobre o indivíduo, sobre a espécie humana, o Álvaro Valls, que nos trouxe aqueles 4 princípios que norteiam a ação, por exemplo, né, médica, e o Peter Singer, que reescreveu e deu essa possibilidade de uma nova forma de verificar os valores consagrados na ética sobre a vida. Então aqui mais uma pergunta para a gente refletir. Exemplifique um aspecto da reflexão bioética. Então aí, dê algum exemplo sobre a reflexão bioética e dentro de alguns minutos voltamos. Voltando aqui, estudante, então vamos verificar a resposta. Para Álvaro Valls, o princípio de beneficência pode ser entendido quando o corpo médico busca o melhor resultado possível ao paciente. Esse é um exemplo. Você poderia ter usado o Han Jonas, poderia ter usado o Peter Singer, conforme a sua escolha. E um aspecto de cada uma dessas filosofias éticas você poderia ter usado, ok? Então, verifica aí se você usou algum exemplo nesse sentido. Eu fico por aqui. Agradeço demais a atenção de cada um aí do outro lado da telinha. Esperamos, numa próxima aula, nos revermos e, com certeza, se você ainda tiver alguma dúvida, manda lá para o seu professor, que ele, com certeza, prontamente vai ter a devida atenção para te responder. E nos encontramos aqui numa próxima aula.